Na Obra, com Casa Design. Oferecimento Casa Design, loja referência em revestimentos e comprometimento com a obra do início ao fim. Apoio UIDEV Studio e Sierra Móveis. Thiago Mondini, seja muito bem-vindo ao Na Obra com a Casa Design, arquiteto premiado aqui da nossa região, músico também e responsável pelo projeto de revitalização do Teatro Carlos Gomes. Tu que já é da casa, está no teu habitat natural aqui no teatro, né, no palco, com o piano. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Realmente o teatro é como a segunda casa, eu desde muito pequeno estou aqui dentro. Por vários motivos. Primeiro como aluno da escola de música, depois como pianista participante de um grupo que a gente chamava de Clube do Piano e que durante 7 anos trouxe concertos anuais de piano e a gente tinha um público cativo, a gente conseguiu ampliar o público de piano e o público médio para eventos de música erudita. Foi um período muito bacana. Então, dessa maneira, não só participei como pianista, mas também com a produção de um pouco de evento, né? Então, todas essas interações com o teatro me levaram a conhecer bastante a estrutura interna dele, não só física, mas também operacional. Então, o Teatro Carlos Gomes, que é um dos mais importantes do país, ele tem algumas, ao longo da sua história, ele foi trazendo algumas inovações. Conta um pouquinho pra gente dessas peculiaridades do teatro. O primeiro teatro do Brasil, pelo menos é o que a gente tem notícia, a ter um palco giratório, por exemplo. Então, na verdade, ele é fruto de uma organização muito grande que sempre teve na colônia de Blumenau e depois no município de Blumenau, dessas entidades voltadas à cultura. A gente tem que lembrar que na cultura alemã, a música sempre teve um papel principal, ela nunca é algo secundário, ela é uma parte fundamental da cultura. Tanto que na casa das famílias tradicionais, e mesmo não tradicionais, sempre havia alguém que tocava um instrumento ou que cantava, porque a música tinha uma participação diária, né, na vida da família. E isso, claro, refletiu na nossa colonização e, enfim, nessa cultura que a gente acabou trazendo de um povo de fora, né? Então, obviamente, assim, é muito engraçado, porque logo no começo da colônia a gente já tem uma agremiação que é uma sociedade cultural, que é a Sociedade Frozen, que deu origem, posteriormente, ao Teatro Carlos Gomes. Então, chega um momento em que eles decidem que é a hora de ter uma sede propriamente dita e é construído esse teatro. Esse teatro, ele é único no estado de Santa Catarina, não tem outro do mesmo porte e com a mesma característica, considerando-se a edificação histórica. Claro que a gente tem outros teatros importantes no estado, mas acho que nenhum se compara com a estrutura do que a gente tem aqui, né? Ele passou por uma reforma na década de 70 e é importante a gente saber que, assim, para a pessoa que vivia na década de 70, uma edificação da década de 40 não era histórica, eram só 30 anos. É como a gente hoje olhar para a década de 90 e dizer, né, a gente não, às vezes nem dá tanto valor. Agora a gente está começando a resgatar que, olha só, aquilo realmente era interessante. Então essas intervenções na década de 70 foram um pouco mais livres, né? E aí a gente teve a criação do pequeno auditório, que originalmente era uma sala de cinema, e que depois foi convertido para um auditório. Tem aí suas dificuldades por conta dessa conversão e a gente quer fazer uma intervenção sobre isso no futuro. Tem várias intervenções muito interessantes de concreto aparente, que são obra do Egon Beltz, um arquiteto blumenauense. Depois ele teve uma nova reforma no começo da década dos anos 2000, bem na virada dos anos 2000. E agora a gente está fazendo a terceira reforma do teatro, né? Que na verdade a gente não chama de uma reforma, a gente chama de uma revitalização. E eu digo que é um trabalho muito interessante. Então, como eu já
habitava esse espaço, assim, né? Apesar de eu estar um pouco afastado do teatro nos últimos anos, é claro que lembraram de mim aqui dentro. Disseram, olha, a gente... Eu te perguntar, da onde que o Thiago vem? Pelo carinho, pelo amor pelo teatro, pela música, de onde que veio esse convite, assim, como que surgiu essa... A gente sempre teve uma boa interação aqui, né? Muito por conta também do Clube do Piano, que a gente criou esses 7 anos de interação foram muito ricos, e o teatro uma vez nos chamou, a diretoria do teatro nos chamou e disse que sempre estaria de portas abertas para nós. E eu retribuí dizendo que eu também estaria, né? Sempre disponível para o que precisassem, não só de música, mas também em termos de arquitetura. E aí, 10 anos atrás, exatamente em 2015, a gente começou uma conversa sobre a melhoria do pequeno auditório, que, como eu falei, era uma sala voltada a cinema, convertida em auditório, e por isso ela tem algumas deficiências na sua infraestrutura. Junto com essa conversa, veio uma conversa de uma renovação interna, mas era uma coisa muito embrionária ainda, de vamos trocar umas cortinas, melhorar isso, aquilo, e isso acabou não indo para frente. E uma curiosidade assim que eu tenho, Thiago, essa revitalização, ela tem a ver com a parte estrutural, acústica, ou é mais a parte visual, mesmo modernização de coisas que talvez estão velhas, estragadas, que já estava na hora de trocar? Conta um pouquinho pra gente como Eu acho que o gancho dessa história que eu estava contando vai chegar justamente onde está se perguntando. Porque aí, essa história de 2015 não foi para frente, tá? Ela parou, a gente ficou em stand-by, eu achei até que não voltaria mais o tema. E aí, para minha surpresa, ano retrasado, em 2023, o teatro fez uma ligação e disse, olha, lembra lá em 2015, quando tu falaste para nós que estaria sempre disponível? A gente tem um trabalho que eu acho que tu és a pessoa certa. A gente precisa fazer uma ampliação do pequeno auditório, melhorias na infraestrutura para o futuro, vamos conversar. Beleza, a gente começou a conversar sobre um projeto de ampliação que ainda está sendo discutido, né? Isso é um outro assunto, né? No meio dessas conversas, como eu comecei a participar das reuniões de diretoria, chegou uma demanda que era uma revitalização dos espaços como estavam hoje. Por quê? Porque voltou a ter verba disponível via Lei Rouanet para o teatro e via emendas parlamentares. Começou uma nova fase agora de entrada de verba. E isso é muito importante porque um teatro desse tamanho, ele é bastante dispendioso para sua manutenção e tudo mais. Então, nessa conversa eu estava numa reunião e eles começaram a falar de repintura, o grande auditório. Eu falei, mas vocês vão manter a mesma cor? Ué, por quê? Tem que mudar? Eu falei, claro que tem que mudar. Esse auditório era muito claro, o indicado é que os auditórios tenham cores mais escuras nas paredes da plateia, justamente para focar a atenção do público no palco que está iluminado. Né? E aí a gente começou nessa conversa e foi um gancho para uma conversa muito maior. Eu fiz uma proposta, mostrei como seria a ideia de valorizar as linhas do estilo Art Deco desse teatro. Aliás, acho que eu tenho que contar um pouco mais sobre isso, mas antes eu não vou fugir da tua pergunta. E aí, junto com isso, vieram. Então, são melhorias estéticas. Basicamente, a maior parte das melhorias são estéticas. Tá? Alguma coisa de acústica, muito pouco no momento. A gente fez uma medição acústica com uma equipe de São Paulo, no auditório Heinz Geier, para ver, porque o que acontece? Especialmente eu tenho o lado da música, né? Então eu já me apresentei aqui, já me apresentei em outros palcos. Para o músico, o palco do auditório Heinz Geier é maravilhoso, porque a gente tem um retorno de som fenomenal, ou seja, o que eu ouço no palco é exatamente o que a plateia está ouvindo. Eu não tenho distorções, então eu tenho uma clareza muito boa do que eu estou executando. Eu não queria estragar isso. Então, toda intervenção nessa caixa, ela tem que ser feita pensando em não perder qualidade sonora. A gente fez um estudo com o pessoal de São Paulo para entender o que a gente poderia e não poderia fazer. Com isso, a gente percebeu que era melhor não mexer na estrutura como estava. A gente pode melhorar o teto aumentando a difusão de som, mas jamais fazendo absorção de som, por exemplo, né? Que era uma discussão que apareceu no meio dessas conversas, né? Então, isso é um exemplo para mostrar como é muito importante que as decisões num ambiente que tem filigranas, assim, filigrana sonora, não é assim, não é só estético, ela é extremamente funcional e ela é funcional num nível muito alto de expectativa, de resultado. Né? Acho que é importante deixar isso claro, assim, exposto, porque às vezes o pessoal pensa que a arquitetura
o design, tem a ver só com a parte visual mesmo, estética, né? E a gente tem que pensar em todo o ambiente como um todo, inclusive no teatro, o som, né? Uma das partes primordiais. É fundamental. Né? Se eu não tenho um som bom, eu não tenho por que ter um auditório. Né? Então a gente deixou previsto agora nessa reforma no teto umas furações para que no futuro seja alçado um forro difusor para melhorar a difusão sonora de um ambiente que já é bom. Isso aqui é importante que saibam. Né? Já aconteceram coisas do tipo eu tocar aqui num evento, a gente tinha sempre um microfone para gravar a gente, porque depois a gente fazia uns vídeos, enfim. E aí tinha gente na plateia que falava, vejam só, tantos teatros que tem acústica natural e no Teatro Carlos Gomes tem que fazer a gravação do som, mas não, né? Aqui é muito bom, as pessoas não têm nem noção do quanto aqui é bom. Legal. E Thiago, a gente tem umas intervenções também na parte externa do teatro, o pessoal está um pouquinho curioso, passa aqui na rua ou vem mesmo, né, em algum evento aqui. O que está acontecendo lá do lado de fora também? A gente tem fases. Nessa fase agora, a gente está cuidando dos corredores, da escadaria e do acesso lateral. Né? Por exemplo, uma das intervenções no acesso lateral é a troca do forro, né, que foi fornecido pela Casa Design. E é um forro que ele tenta seguir a estética do forro que tinha antes, que a gente tinha um forro em barrinhas metálicas, né? E a gente colocou agora um forro preto, com negativos, né? Todo ripado. Então ele mantém a ideia, entra nas cores que a gente quer para o teatro, porque esse é um assunto interessante para falar, né? Que é o resgate da estética original desse teatro, né? Eu digo que esse teatro, ele tem caminhos que foram deixados incompletos. É como se a pessoa traçou o caminho e assim, ó, tá muito óbvio onde a pessoa queria chegar. Tá muito evidente. Só que para fazer essa leitura tem que entender da época desse desenho. Né? Então, essas linhas Art Deco do teatro são muito fortes, muito marcadas. E aí, toda a paleta de cores, ela vem para realçar isso. Então, o teatro tem claramente o período Art Deco, da década de 40, e o período modernista, da década de 70. As intervenções que foram feitas nos anos 2000, elas não são relevantes em termos estéticos. Elas tentaram resolver questões mais práticas, do tipo acessibilidade, essas coisas assim. Até para se adequar a normas, legislações e etc. que existem. E a gente vai readequar, porque como a legislação mudou, eu preciso readequar, né? Normal. E aí com isso a gente vai aproveitar para também desfazer algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido feitas de uma forma mais sutil, mais respeitosa com a arquitetura original. Então a ideia é que a gente tenha um teatro que funcione como um todo e com uma estética que faça sentido. Então, por exemplo, a entrada lateral, ela é um anexo feito na década de 70, tem concreto aparente. Então, eu não preciso trazer essa estética do Art Deco. Mas o forro ripado, essa coisa linear, ela acaba comunicando com as linhas internas do teatro. O elo daí. Exatamente, a gente consegue costurar a estética. Legal. Me conta uma coisa, a gente eu até assisti, teve mais gente que assistiu o vídeo e aí gerou uma dúvida. As cadeiras do auditório aqui, foi uma restauração, foi uma reforma? Explica pra gente um pouquinho. Eu sei que elas saíram daqui, foram para Curitiba. Isso. As cadeiras que a gente tinha antes aqui, elas estavam com um problema que, assim, o mecanismo delas já era antigo. Então, estava acontecendo da cadeira, do assento cair, do nada. Isso é perigosíssimo para a pessoa que está usando, né? E tanto que elas estavam reforçadas por baixo, se a gente estava num ponto muito crítico. E aí vem a dúvida, o que a gente faz? Preserva ou coloca algo novo? Né? É lógico que aqui a gente tem sempre o interesse de preservar. É muito interessante, tanto pela história do teatro, quanto pelo apego mesmo, né? Isso aqui é um símbolo da cidade. Chegamos num meio termo muito bom. A empresa que executou a reforma das poltronas, ela sugeriu que a gente mantivesse as estruturas laterais originais, que são de canela, são maciças, e que a gente só trocasse mesmo o corpo, então assento e encosto é novo. E a gente aproveitou essa troca para fazer um resgate visual, porque a gente sabe que essas poltronas originalmente, lá em 1940, elas eram todas de madeira. Elas foram estofadas posteriormente. Então, a pessoa que entrava no auditório via as poltronas em madeira. O que a gente fez? Fez o fundo delas em madeira e a frente estofada. Então, quando a pessoa entra no auditório, ela tem exatamente aquela visão
que as pessoas teriam em 1940. Então a gente fez uma brincadeira para resgatar a história do espaço. Legal, eu fui dar uma voltinha ali antes para ver como é que tinha ficado, por curiosidade e tal. Parece que parte ergonômica também tá bem confortável, É né? muito melhor, assim, agora, eu vim recentemente num espetáculo que durou 2 horas, a gente consegue ficar sentado confortavelmente, sem sentir dor nos ossos ou na musculatura, Legal. tá realmente muito bom. Legal. E, assim, em linhas gerais, qual que está sendo o maior desafio de toda essa revitalização? Eu não estou vendo desafio, para ser bem honesto, nessa etapa. Claro que os desafios são assim, são questões bem particulares. Por exemplo, para mexer no auditório, eu preciso mexer numa janela de tempo muito específica. Então, as obras que a gente tem para mexer no grande auditório, por exemplo, elas sempre foram entre o Natal e o final de janeiro. Então a gente tinha praticamente 30 dias. Então de 2023 para 2024 a gente usou os 30 dias para fazer as pinturas das paredes. Isso foi só uma parte. Aí as pessoas entraram e falaram, nossa, pintaram as paredes, mas falta o teto. Claro, não dá tempo para fazer tudo e não tem verba para tudo. A gente tem que fazer as coisas em etapas, né? Por sorte, a diretoria do teatro é muito bem articulada e a Blumenau tem um grupo de empresas e um grupo de pessoas físicas que são muito interessadas em manter esse equipamento cultural. E a gente consegue verbas, né, através de várias fontes, então isso é muito importante. Então esse também é um desafio, né? A captação de verba para executar tudo que tem para fazer aqui dentro acho que é o grande desafio, né? Mas olhando do ponto de vista da arquitetura, são as janelas de tempo que a gente tem para fazer. Deixar todo mundo... Por exemplo, né, agora a entrada lateral, a gente tem um período para fazer que assim, poxa, vai ter um evento no meio, recolhe tudo, volta com equipamento, então são coisas que dificultam um pouco a execução, mas que bem organizado a gente sabe que dá para fazer. Fluindo, né? Bom, eu sou obrigado a te perguntar, eu não sei se é uma lenda, a gente já ouviu várias vezes isso sendo falado aqui em Blumenau, tu que está por dentro aqui, literalmente. E aí, existem ou não existem esses túneis aqui do Toda teatro? entrevista sobre o teatro vem essa pergunta. O que eu posso dizer? Eu sei que tem um canal, que havia um canal, antigamente passava aqui, ele já está seco hoje em dia, então existe uma galeria que canalizou essa nascente, esse braço que desaguava no rio Itajaiaçu, que talvez possa ser confundido com um túnel. Até recentemente ele foi aberto, viram que tinha aqui do lado, fecharam de novo. É claro que andando pelo teatro a gente vê que tem várias portas que dão em nada, né? Principalmente nas partes de baixo, só que esse teatro já foi objeto de muitas reformas. Então eu costumo dizer que isso fica na parte das lendas. Tem muitas lendas cercando o teatro e assim, do muito que eu já circulei aqui dentro, assim, não se percebe nada muito diferente ou que não pudesse estar onde está, sabe? Mas eu acho que a lenda é sempre rica e até o teatro poderia explorar um pouco eu acho que é legal, né? Traz por ser também uma coisa cultural, as histórias, as lendas sempre permeiam, né? Esse lado mais cultural. Vamos dar uma volta pelo teatro para conhecer um pouquinho o que está sendo feito. Com certeza. E aí, só antes da gente terminar aqui, eu queria que tu só resumisse para a gente, então, quais são os próximos passos que a gente vai ter aqui que os blumenauenses, enfim, todo o público em geral que frequenta e que vai vir a frequentar o teatro, pode esperar aí dos próximos passos dessa revitalização. Bom, toda a ideia dessa revitalização interna é trazer o teatro para a estética que ele merece ter. Então, como eu falei, existe um caminho claro e alguém precisa levar esse caminho até o final. Então eu estou fazendo isso, tá? Muito pela minha vivência interna e pelo entendimento do estilo da época desse teatro. Então a gente agora que já terminou o salão de festas e o grande auditório, a gente está fazendo todas as circulações, vai renovar o salão centenário, que é aquele salão de baixo que abre para a praça. E a ideia é que tenha, no final de todo esse processo de renovação, um teatro que tenha coerência entre si. Para o futuro, a gente quer fazer uma obra de ampliação do pequeno auditório, melhorias nas escolas, melhoria da segurança das escolas também, separar o que é escola do que é a parte que o público acessa. Então, tem várias coisas que vão ajudar no dia a dia do teatro, não só do ponto de vista organizacional interno do teatro, mas também da interação do público com o teatro. E a expectativa é que, no final disso tudo, o teatro seja cada vez um equipamento cultural mais vivo e mais presente no dia a dia da cidade. Legal.
Thiago, parabéns pelo projeto, pela execução, que eu sei que está à frente da gestão aí para fazer todas essas equipes se funcionarem e se conversarem entre si para poder viabilizar todo esse projeto. O jardim, né, a parte externa, foi uma coisa mais visual, mais impactante, que quem passava na Rua 15 ou aqui nas imediações sempre conseguia ver, mas um dos objetivos nossos também com essa entrevista, né, é trazer um pouco das nuances, dos detalhes e de tudo que foi feito internamente, que aí as pessoas vão ter que vir até o teatro para assistir uma peça, alguma intervenção cultural aí, para poder conhecer essas mudanças e essas intervenções que você fez. Obrigado. E é importante ressaltar que o jardim, na época que foi feito, que foi nos anos 2000 também, final da década de 90, começo dos anos 2000, é um projeto da Ana Hoser e foi reformado, revitalizado também pela Ana Hoser, que eu acho que isso é muito importante, de manter o nome da pessoa que interviu para manter a característica do projeto, né? Interessante. Thiago, obrigado mais uma vez. Vamos dar uma passeada aí pelos corredores, ver o que tá. Vamos, claro, com certeza. Então, Guilherme, aqui são as poltronas reformadas, como eu te falei. A gente preservou a estrutura, essa aqui tem um braço retrátil, né? Mas, por exemplo, essa aqui, estrutura original, e isso aqui foi trocado. Então, quando a gente vê daqui do fundo, quando entra no teatro, todo o fundo é em madeira, que seria a visão original da década de 40. Compõe com as intervenções que a gente fez nas paredes, que são essas cores mais profundas, que são com o objetivo de tirar a atenção das paredes durante os espetáculos, só que ao mesmo tempo essas linhas douradas elas valorizam as linhas da arquitetura e quando a plateia está no escuro elas ajudam a dar volume, porque com esse brilho ela traz a marcação. Vou lembrar, na pintura antiga era tudo numa cor só? Na pintura antiga a parte de baixo que a gente vê essa cor cinza pedra, ela era um salmão. A parte que hoje é marrom, ela era um amarelo bem clarinho e com umas faixas amarelas mais escuras. E até tinha alguns detalhes dourados, mas eram muito delicados e eles não tinham proporção para que a gente pudesse ver aqui, né? E aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, nada disso estava pintado dessa forma, que era tudo uma cor só. Sim. Né? Mas a arquitetura está gritando para fazer essas molduras, assim, ela está só dizendo, por favor, pinta, né? O pessoal fica tomando alguma coisa, petiscando antes do espetáculo ou depois da saída, acho que é bem legal. Não, isso tudo vai deixar o teatro vivo, né? Eu fiz para parecer que sempre foi desse jeito, que a pessoa entrasse aqui e sentisse que nem aconteceu nada. Como se fosse sempre teve que ser assim. Como falou na entrevista, é uma coisa tão óbvia, estava pedindo aquela continuação que tu só... O Salão Centenário vai ficar sensacional. Na obra com Casa Design. Oferecimento Casa Design, loja referência em revestimentos e comprometimento com a obra do início ao fim. Apoio UIDEV Studio e Sierra Móveis.